Pronto, já iniciamos a gravação. Sejam todos bem-vindos. Os que eu ainda não saudei, Luiz, Ana Beatriz. Queridos, nós, essa semana, como eu tinha adiantado a vocês, nós vamos concluir a nossa disciplina, concluir aí todo o conteúdo da nossa disciplina. Quinta-feira, dia 18, portanto, estará concluída a disciplina e nós, na próxima terça-feira, dia 23, faremos uma aula de revisão. Então, no dia 23, eu quero fazer uma revisão, lembrando que a nossa prova, a V3, será no dia 2 e 9 de dezembro, né? Então, a gente conclui, Levi, na próxima quinta-feira a nossa matéria. Hoje nós vamos falar dos aspectos históricos do habeas corpus. A gente vai começar hoje pelos aspectos históricos. Na quinta-feira a gente conclui, na primeira parte da aula, o estudo dos habeas corpus, e quinta-feira vamos falar sobre revisão criminal e mandado de segurança. Então, depois de amanhã, repito, estamos concluindo aí a matéria da prova. Na verdade, a matéria do semestre e da prova. Na próxima terça-feira, dia 23, nós fazemos uma revisão e a partir do dia 25, quinta-feira da semana que vem, vocês estão liberados, podendo utilizar e devendo utilizar aí esse espaço para estudarem para a prova. Tá bom? Ana, seja bem-vinda. Estamos combinados assim? Então, essa semana, a conclusão do nosso conteúdo. Terça-feira, a gente faz uma revisão desses temas para a prova. E do dia 25 em diante, vocês estão liberados para utilizarem efetivamente esse tempo para se dedicarem para o estudo da prova. Claro que a qualquer momento, né, no estudo de vocês até o dia 7, me escrevam lá pelo WhatsApp ou pelo Ninfo Online com alguma dúvida, alguma questão que precise de algum esclarecimento, tá? Então, queridos, nós hoje vamos ver, repito, hoje, quinta-feira, esses 3 temas que são classificados pela doutrina de ações de impugnação genéricas. Os 3 temas são classificados aí pela doutrina como ações de impugnação genérica. Se vocês observarem, eles sempre trazem na estrutura, né? Deixa eu só confirmar aqui o ajuste. Pronto. Não, eu queria só confirmar aqui o microfone. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo claro, bem, tranquilo, né? Perfeito. Obrigado, Stephanie, Fernanda, Ana, Levi. Então, queridos, vejam só. Essas 3 ações, habeas corpus, revisão criminal e o mandado de segurança, elas estão dentro do contexto do estudo dos recursos, mas elas têm uma natureza própria, elas são classificadas como ações. Qual é a diferença básica, mais básica mesmo, entre uma ação e um recurso? Quando a gente fala de ação, nós estamos falando de um instrumento processual que inicia uma relação processual. Estou falando de um instrumento processual que vai iniciar uma relação processual que até então não existia. Quando a gente fala de recurso, como a gente conversou lá com recurso sentido estrito, com agravo de execução, com a apelação, com recurso especial, com recurso extraordinário, nós vamos já possuir uma relação processual, ou seja, já há um processo, e o que aquele determinado recurso faz é apenas discutir aquela determinada decisão, levando a uma outra instância, mas ele segue numa relação processual que já existe. Então, essa seria a diferença mais básica que nós vamos encontrar
entre ações de impugnação e recursos. Nas ações de impugnação, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, nós estamos inaugurando uma relação processual que até então não existia, e do outro lado, quando a gente fala de recursos, a relação processual já existe, ou seja, já existe um processo, já existe ali um desenvolvimento de um processo, mas por eu não aceitar efetivamente aquela determinada demanda, eu vou trabalhar com uma possibilidade de uma outra instância analisar aquela decisão. Então, essa é a diferença básica, né? Então, essas 3 ações que nós vamos estudar essa semana são isso, ações. Elas iniciam, elas inauguram, elas vão principiar uma relação processual. Elas possuem algumas características comuns. Por exemplo, as 3 não admitem dilação probatória. Ou seja, a prova deve ser pré-constituída. A prova deve ser pré-constituída. Ou seja, quando eu apresento um habeas corpus, quando eu apresento uma revisão criminal, quando eu apresento um mandado de segurança, a prova tem que estar pré-concebida, pré-feita, pré-realizada. Ou seja, se eu estou, especificamente no caso do habeas corpus, ingressando com aquela ação, indicando que há uma ilegalidade naquela prisão que foi feita, ou seja, eu estou preso ilegalmente, eu preciso, no momento em que apresento a minha petição de habeas corpus, ou seja, no momento em que eu interponho essa ação, eu preciso já deixar claro onde está a ilegalidade em si. Eu preciso deixar claro onde reside essa ilegalidade. Então, quando eu apresento qualquer dessas 3 ações, habeas corpus, revisão criminal e o mandado de segurança, eu não posso esperar que eu vou apresentar essas ações e elas irão permitir, no seu desenvolvimento, no seu curso, a produção de prova. É diferente, por exemplo, de uma ação penal. Nós já estudamos aqui os diversos procedimentos criminais. Então, eu ofereço ali uma denúncia ou uma queixa, e aí depois eu vou ali ter um espaço, como nós vimos, de apresentação de prova, de produção de uma determinada instrução processual. Aqui não. Aqui eu insisto, o que nós temos aqui é a necessidade de, ao interpor uma dessas 3 ações, ao apresentar uma dessas 3 ações, eu efetivamente definir aqui, dentro dessa história, que a gente vá ter essa possibilidade concreta de já chegar com a prova pronta e acabada. Bem, feita essa breve introdução, vamos agora começar a falar sobre habeas corpus. Repito, hoje nós vamos tratar dos aspectos mais históricos do habeas corpus. Eu quero, na aula de hoje, entender com vocês como é que o habeas corpus foi formado no Brasil, como é que ele foi construído no Brasil, até chegar nessa construção aí de 1988 da Constituição Federal, ou seja, o que foi que levou a Constituição Federal ter a estrutura atual tratando do habeas corpus. Na quinta-feira, a gente continua falando um pouco mais sobre o habeas corpus, vamos comparar o habeas corpus com o mandado de segurança e vamos finalizar na aula de quinta-feira falando da última matéria do semestre, que é a revisão criminal. Então vamos aqui para alguns aspectos gerais do habeas corpus. Primeiro, ele tem origem no direito romano, né, tanto é que até hoje ele usa a expressão romana em latim, habeas corpus, tome-se o corpo, ou seja, devolva meu corpo, entregue meu corpo, no sentido de devolva a minha liberdade. Ele já está, desde o primeiro momento, desenhado e definido nessa matriz de proteção da liberdade, de proteção dessa capacidade motora de se agir, de se desenvolver.
Então, a origem remota, que é uma origem romana, já falava, já trazia como base essencial ser um instrumento de proteção da liberdade motora. A gente já tinha isso desde o direito romano. A primeira positivação, ou seja, a primeira norma escrita, primeira vez que no Ocidente a gente tem uma norma escrita sobre o habeas corpus, ocorre no século XIII, no direito inglês, né? A chamada Carta Magna, que é de 1215, ela é contemporânea do Habeas Corpus Act. Foi a primeira positivação no Ocidente, a primeira positivação ocidental que nós vamos ter em relação a essa determinada matéria. Repito, é a primeira vez que o Ocidente vai, dentro desse contexto, trabalhar com uma norma escrita que traz ali os fundamentos, que traz ali efetivamente a estrutura do uso do habeas corpus. Repita, a origem é uma origem romana. Desde o direito romano, nós vamos já ter o habeas corpus como instrumento de proteção e garantia da liberdade motora, dessa liberdade de ir e vir, mas no momento que a gente chega no direito inglês, a gente vai ter, repito, no século XIII, a primeira positivação, a primeira norma escrita, e ela acaba influenciando praticamente todo o Ocidente em relação a isso. Ela tem algumas características especiais, a ação de habeas corpus. A primeira delas é o que nós vamos chamar de jus postulandi irrestrito. O que significa o jus postulandi ser irrestrito? Significa dizer que ele não está preso, não está vinculado a ninguém. Ou seja, eu não preciso ser advogado para apresentar um habeas corpus, eu não preciso ser bacharel em direito, eu não preciso sequer ser bacharel. Qualquer pessoa, em favor de qualquer pessoa, pode apresentar o habeas corpus. Claro que quando eu falo em qualquer pessoa, eu estou me referindo a qualquer pessoa com capacidade civil. Então, qualquer pessoa a partir dos 18 anos pode ser um impetrante desse habeas corpus, pode apresentar esse habeas corpus em defesa, em proteção, em interesse a quem quer que seja. Então, é muito comum, muito mais do que a gente imagina, o habeas corpus ser apresentado pelo próprio preso. É extremamente comum que o próprio preso apresente esse habeas corpus, apresente efetivamente esta ação. Chega a existir, por exemplo, se você analisar as estatísticas do STJ e do STF, uma média de 30% dos habeas corpus que são recepcionados por ano naqueles tribunais são recepcionados a partir de habeas corpus apresentados pela parte autora, né? Desculpa, pela parte presa, ou seja, o próprio preso que através ali de uma carta, através de uma correspondência qualquer, busca uma tutela para o seu direito. E isso tem um reflexo direto nessa segunda característica. O fato dele ser permitido, né, a sua interposição ser permitida por qualquer pessoa, eu não precisar de uma habilitação profissional prévia para apresentar o habeas corpus, acaba refletindo aqui nessa segunda situação, ou seja, onde haverá a informalidade na sua apresentação. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver a estrutura, né, precípua de uma determinada percepção de não ter grandes formalidades. O que significa isso? Ora, qualquer pessoa pode apresentar o habeas corpus. Repito, baseada aí na ideia da capacidade civil. Porque o habeas corpus ele pode e deve ser um instrumento de garantia da liberdade. Então eu posso, Cássio, a princípio não. A princípio não se exigiria essa anuência. Por quê? Porque eu estou interpondo aquilo ali em benefício, né, em atendimento à liberdade, aos interesses da liberdade de algumas pessoas. O que você vai encontrar, Cássio, é um ou outro precedente do Supremo Tribunal Federal
dizendo que em alguns casos, visando evitar um prejuízo processual, ou visando evitar, Cássio, que a gente tenha uma disseminação de dezenas, centenas, milhares de habeas corpus em relação ao mesmo caso, poderia haver uma restrição. Mas em casos excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, durante a Operação Lava Jato, por exemplo, para alguns daqueles que foram ali presos durante a Operação Lava Jato, que eram pessoas um pouco mais populares, ele chegou a dizer, olha, em alguns casos, se eu perceber que há uma difusão muito grande de habeas corpus tratando do mesmo caso, da mesma situação, para evitar que cada um de nós resolva interpor um habeas corpus na defesa daquela pessoa, pode haver uma restrição. Mas, regra geral, não. Regra geral, eu não preciso de procuração, eu não preciso de anuência, porque é um instrumento feito para garantir, para proteger, para preservar a liberdade do outro. Então, como regra geral, qualquer pessoa pode apresentar, leia-se qualquer pessoa com mais de 18 anos, em benefício de qualquer outra pessoa. Em alguns casos, repito, de políticos um pouco mais famosos, ou mesmo de pessoas com um pouco mais de fama, de mais admiradores, digamos assim, para evitar que eu tenha uma difusão incontrolável de habeas corpus, é que o Supremo diz, não, nesses casos, podemos reunir tudo isso numa única ação, já que o objeto é o mesmo, e etc. Tá? Sobre a evolução normativa, eu vou tratar daqui a pouquinho, né? É o grande objeto da nossa aula de hoje. É possível o uso do habeas corpus para trancar, ou seja, para matar uma ação penal que eu considere ilegal. Então, veja só. Se eu sou réu de uma ação penal, eu sou acusado de uma ação penal, e, como consequência daquela ação penal, ou seja, como consequência daquele processo penal, eu posso vir a ter uma condenação a uma pena privativa de liberdade, eu posso vir a ter uma pena privativa de liberdade como consequência daquela determinada daquela determinação penal, eu posso desenvolver o seguinte raciocínio. Então, veja, eu sou réu de um processo. Eu sou réu de um processo. Como consequência desse processo, eu posso sofrer uma pena privativa de liberdade. Por quê? Porque, de forma abstrata, lá na lei penal, ele diz lá, pena, 1 a 3 anos de reclusão, 2 a 4 anos de detenção. Então, eu sei que o fato de ser réu de um processo gera para mim uma situação de risco concreto de ser preso no futuro. Se esse processo eu o considero ilegal por algum motivo, ou porque o fato é atípico, ou porque o juízo é incompetente, ou porque já está prescrito, ou porque houve a coisa julgada, ou seja, se eu por algum motivo entendo que esse processo ele em si é ilegal, em si ele é ofensivo à lei, repito, ou porque o fato é atípico, ou porque o fato já prescreveu, ou porque o juízo é incompetente, ou porque não existe nenhuma comprovação de materialidade, indício de autoria que admita esse processo existir, ou porque houve a coisa julgada, por qualquer outro motivo. Eu não preciso esperar o processo acabar, eu ser condenado, eu ser preso para ingressar com habeas corpus. Se o processo é ilegal, ele vai produzir uma prisão ilegal. E aí eu não preciso esperar essa prisão ocorrer, se materializar para atacá-la. Eu posso usar o habeas corpus para matar o próprio processo, dizendo, olha, tribunal, o senhor precisa matar esse processo, o senhor precisa liquidar esse processo, uma linguagem técnica, o senhor precisa trancar esse processo. Por quê? Porque ele é ilegal. E se ele é ilegal, ele vai resultar numa prisão ilegal. Então, o habeas corpus pode ser utilizado sempre quando eu responder, eu for réu de um processo ilegal
que gere o risco de uma prisão como pena, de uma consequência que é a prisão. Não existiria a possibilidade, Anne, Laricinha, Júlia, de usar o habeas corpus para essa finalidade naqueles casos em que não há risco de aplicação de pena privativa de liberdade. Ou seja, quando a pena prevista para o crime for apenas de restrição de direitos ou multa. Então, veja, se eu sou o réu de um processo considerado ilegal, um processo que tem uma ilegalidade, mas a pena abstrata para aquele crime, ou seja, o pior cenário que pode acontecer, não é uma pena de prisão, aí eu não poderia usar o habeas corpus. Então, por exemplo, o artigo 28 da Lei 11.343 é o crime de uso de substância entorpecente. O uso de substância entorpecente, ele não é punido com a pena de prisão. Ele não será punido com a pena de prisão. É crime, eu posso ser condenado, mas a pena ali é uma pena restritiva de direitos. Então, nesse caso, não seria possível usar o trancamento, uma vez que eu não corro nenhum risco de ter restrição da minha liberdade. A mesma coisa quando a ré do processo, acusado do processo, for pessoa jurídica, em caso de crimes ambientais. Ou seja, nestes casos, né, quando for um crime de uso de substância entorpecente ou um crime ambiental onde a pessoa jurídica for a ré, mesmo que o processo ilegal seja, eu não posso usar o habeas corpus. Por quê? Porque o habeas corpus, a gente vai falar disso daqui a pouco, protege a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção. Se eu não tenho risco da minha liberdade de locomoção, não posso usar o habeas corpus para matar, trancar aquele processo. E aí, como a gente vai ver na quinta-feira, a alternativa seria usar o mandado de segurança. Então, veja, eu posso usar o habeas corpus para matar o processo, para trancar o processo, no momento em que eu consiga provar que há ali uma ilegalidade naquele determinado processo. O processo ele é, em si, ilegal. Nesse contexto, haverá, repito, a possibilidade do uso do habeas corpus. Desde que ele seja ilegal e eu corra o risco de ser preso, ou seja, eu corro o risco de receber uma prisão privativa de liberdade. Agora, nos casos em que, mesmo condenado, eu não serei preso, esses dois aí são os principais exemplos que nós temos, pessoa jurídica ser a ré e o crime de uso de substância entorpecente, aí não caberia o habeas corpus para trancar, para matar o processo, eu teria que usar o mandado de segurança. Ailson, pode perguntar, por favor. Professor, no caso de decisão que não concede liberdade provisória, também cabe HC, né? Então, nesse caso. Veja, a gente vai ver daqui a pouco que a grande chave para que eu utilize o habeas corpus, Ailson, é o considerar que aquela prisão ela é ilegal. Então, se você entende que aquele indivíduo merecia a liberdade provisória e o juiz indevidamente negou essa liberdade, aí caberia o habeas corpus. Então, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai falar disso hoje, mas no começo da próxima aula eu vou enfatizar um pouco mais isso, de que não é o fato de eu estar preso ou ter o risco de estar preso que vai me autorizar a usar o habeas corpus. É que essa prisão que eu já estou sofrendo, ou que eu posso vir a sofrer, seja uma prisão ilegal. É dentro desse contexto que a gente vai poder usar o habeas corpus. Então, sim, é possível, na tua pergunta, o uso do habeas corpus, desde que eu consiga provar, né, que ali existe efetivamente
uma ilegalidade clara naquela determinada situação. Ficou mais claro? Consegui explicar, Wilson? Veja, é possível o uso de medida liminar, ou seja, eu posso dizer o seguinte: juiz, tribunal, antes de o senhor julgar definitivamente esse habeas corpus, por favor, né, decida logo aqui pela concessão de uma medida liminar, ou seja, antes de o senhor apresentar esse habeas corpus, o senhor julgar definitivamente esse habeas corpus, como tem toda uma tramitação, eu vou precisar ouvir aquela autoridade que me mantém preso, eu vou colher um parecer do Ministério Público, como há uma tramitação aí do habeas corpus, antes de o senhor julgar definitivamente, de imediato, pela emergência da situação, me conceda uma liminar. Então, é possível, sim, que eu, em sede de liminar, libere aquela determinada pessoa. E esse último tópico aqui, nós vamos conversar no iniciozinho da aula de quinta-feira, o uso do HC como sucedâneo recursal, ou seja, como um substituto recursal. Cássio, a liminar serviria para conferir uma espécie de efeito suspensivo imediato. Né? A gente não tem um efeito suspensivo previsto em lei, mas essa liminar serviria efetivamente para isso. Tá bom? Queridos, eu quero agora, nessa segunda parte da aula, estudar com vocês a evolução histórica do habeas corpus no Brasil. Como é que o habeas corpus foi sendo construído no Brasil. Por que é interessante a gente estudar isso? Porque ele tem uma característica especial, uma característica específica no Brasil que a gente vai ver agora. Eu vou começar, veja, ainda no período colonial, né? Observem aqui que a gente está antes da independência, em 23 de maio de 1821, através de um decreto real, repito, a gente ainda é aqui Brasil colônia, antes da independência, em que o decreto dizia: todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal, veja, Wilson, desde lá do século XIX, a gente já falava aqui no uso do habeas corpus para prisões ilegais. Então, todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Então, claro que a gente está falando aqui de liberdade motora, né? Liberdade de ir e vir. Então, veja que desde maio de 1821, ainda quando o Brasil não era um Estado independente, nós temos a previsão do habeas corpus existeiros. Vem a independência em 1822, né? Próximo ano completaremos aí os 200 anos de independência do Brasil. Em 1824 surge a primeira Constituição genuinamente brasileira, a Constituição Imperial de 1824, e ela não tratava do habeas corpus, ela não tratava do HC. Então, a Constituição de 1824, ela era omissa em relação ao habeas corpus. A primeira norma genuinamente brasileira é o Código de Processo Criminal do Império de 1832. Então, a Constituição de 1824 nada fala, vem o Código de Processo Criminal do Império de 1832, que é a primeira norma genuinamente brasileira que vai tratar do habeas corpus. Então, veja, durante todo o período imperial, de 1822, com a independência, até 1889, com a proclamação da República, nós tivemos o habeas corpus tratado dessa forma. Ele não era uma ação constitucional, ele não tinha previsão constitucional, a previsão era toda infraconstitucional. Veja o que nos diz aqui o artigo 340. Todo o cidadão que entender que ele, eu mantive aqui a redação original do Código, todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal, em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Então, a gente reproduz, né, praticamente na literalidade, o que já havia na legislação colonial, mas agora com a novidade de ser uma disposição prevista expressamente numa lei brasileira, no Código Brasileiro. Então, todo cidadão
vai ter direito a isso. Mas veja, tanto na legislação colonial como nessa positivação feita em 1832, havia o uso para a liberdade, reproduzindo o que estava no direito romano, reproduzindo o que estava no direito inglês. Então, eu tinha aqui a previsão do habeas corpus para essa finalidade. Tá? E aí, chegamos, 1889, temos a proclamação da República, né? Aquela Constituição Imperial já não mais serve, já não é mais aplicável, né? Porque ela estava construída para a realidade do Estado brasileiro como um império. Vem a República em 15 de novembro, completamos ontem, né? De 1889, 182 anos da República, e aí vem em 1891 a primeira Constituição Republicana. O artigo 72 da Constituição de 1891, queridos, ele equivale, mal comparando, dentro de uma comparação assim mais geral, ao artigo 5º da atual Constituição. Então, o artigo 72 equivaleria ao artigo 5º. Então, ele diz o seguinte, ó, dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu vou conceder o habeas corpus, dizia a Constituição Republicana de 1891, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. O que nos destaca, o que salta aos nossos olhos aqui nessa redação do parágrafo 22 do artigo 72 da Constituição de 1891? Ela não traz, Ailson, a expressão liberdade. Veja, no decreto real eu tinha liberdade em 1821, no Código de Processo Criminal, Larissa, eu tinha liberdade em 1832. Quando vem a Constituição, Anne, em 1891, ela não traz a expressão liberdade, ou seja, ela cria o habeas corpus. Esse momento aqui é um momento importante, porque o momento é o primeiro momento no Brasil em que o habeas corpus é alçado à categoria de norma constitucional, é a primeira vez que ele vem à Constituição, é a primeira vez que ele está escrito na Constituição, mas ele não é previsto para utilização apenas na proteção da liberdade. Ou seja, ele é previsto de forma genérica. Use o habeas corpus para qualquer ofensa por violência, por coação, por ilegalidade a um direito seu. Ou seja, qualquer direito líquido e certo, digamos assim, ofendido, eu poderia utilizar o habeas corpus. E aí surge uma dúvida. Nesse momento, no final do século XIX, surge uma dúvida. A Constituição não vinculou o uso do habeas corpus à liberdade. A Constituição desenhou o habeas corpus de uma forma genérica. Vamos usar para qualquer direito líquido e certo violado, ou a Constituição não falou em liberdade porque não precisava falar. Porque é óbvio que no direito romano, no direito inglês, no direito português e no direito brasileiro imperial, sempre esteve vinculado à liberdade. Então, ela não precisava falar em liberdade porque era subir para cima, era evidente, era óbvio. Então, a dúvida era essa. Ela não falou. Está aqui, vocês estão lendo junto comigo o parágrafo 22. Se ela não falou, eu uso para qualquer direito líquido e certo ou continuo usando só para a liberdade? Essa dúvida foi parar no Supremo Tribunal Federal no final do século XIX, e o Supremo Tribunal Federal passa a definir o que ficou chamado ou conhecido como doutrina brasileira do habeas corpus. O que foi que o Supremo definiu ali, Júlia? Se o legislador constituinte nada falou sobre a liberdade, ou seja, se o legislador constituinte, ao trazer a previsão do habeas corpus, trouxe uma previsão genérica, não escreveu aí liberdade, não trouxe que a previsão era apenas para a liberdade, não pode o aplicador da norma constitucional usar
de uma estrutura não prevista na Constituição. Ou seja, como nós estamos falando de uma ação constitucional, não cabe ao aplicador da norma restringir algo que o legislador constituinte não restringiu. Em outras palavras, se ele de propósito deixou aberto, use para qualquer espécie de direito líquido e certo. Então, a doutrina brasileira do habeas corpus é a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição de 1891, indicando que, como a Constituição não falou em liberdade, podemos usar o habeas corpus como como proteção a qualquer direito líquido e certo. Ou seja, aquele uso que nós hoje fazemos do habeas corpus e do mandado de segurança é como se nós tivéssemos todo ele concentrado no habeas corpus. Em outras palavras, nós vamos ter o habeas corpus como uma ação constitucional prevista para ser trabalhada em qualquer direito líquido e certo a partir da Constituição de 1891. Né? Sim, inclusive a liberdade. Né? Ele não exclui a liberdade, ele apenas acrescenta qualquer outro direito líquido e certo. Então, aquilo que tradicionalmente era vinculado apenas à liberdade, ele vai dizer, pode usar para qualquer direito, incluindo aí a liberdade. É assim que o Supremo vai interpretar a Constituição de 1891. Tá? E esse entendimento, ou seja, usa o HC para qualquer direito líquido e certo, é o que caracteriza a doutrina brasileira do habeas corpus. E ele vai durar até 1926. Por quê? Porque em 1926, numa reforma constitucional, é que é incluído naquele parágrafo 22 a palavra liberdade. Então, veja, durante todo o período imperial, o habeas corpus não esteve na Constituição, esteve no Código de Processo Criminal do Império, mas o seu uso era restrito para a defesa, proteção da liberdade de locomoção. Em 1821, ele é, digamos, promovido ao status constitucional, ele passa a estar ali no status constitucional, mas ele não tem o uso exclusivo para a liberdade motora. Somente em 1926, então essa data aqui na história constitucional ela é importante, porque é a primeira vez que nós vamos ter, nos termos da Constituição de 1891, o habeas corpus como a gente conhece hoje, como a gente aplica hoje, uma ferramenta apenas para o direito de ir e vir. Então, em 1926, é que ele vai ganhar a cara que ele tem hoje. De 1891 a 1926, ele estava na Constituição, mas ele servia para qualquer direito líquido e certo. E de 1926 em diante, somente a liberdade. Tá? Então, essa data é uma data importante, porque é o momento em que o habeas corpus ganha esse status constitucional, havendo aí a previsão específica do uso para a liberdade. Ele tem um uso genérico, né? Ele vai ter um uso genérico, portanto, até a reforma. E uma curiosidade, em 1934, ou seja, na Constituição de 1934, que é a Constituição que sucede à Constituição de 1891, é criado o mandado de segurança. Então, essa estrutura que nós conhecemos hoje, habeas corpus para a proteção da liberdade motora, mandado de segurança para a proteção de outros direitos líquidos e certos, ou seja, o habeas corpus é mais restrito do que o mandado de segurança. Essa dupla estrutura nós vamos ter a partir de 1934. Somente a partir de 1934 que a gente vai ter isso. Então, durante o período imperial, ele era usado só para a liberdade. Em 1891, ele é promovido à Constituição, mas ainda de uso genérico, porque a Constituição não falava em liberdade. Em 1926, eu altero a Constituição e ele volta para o trilho de uso na liberdade motora.
E em 1926, em 1934, eu vou criar o mandado de segurança. E assim veio até a Constituição de 88. Veja que a Constituição de 88 reproduz praticamente os mesmos textos lá do decreto de 1821, do Código de 1832 e da Constituição de 1891, com um acréscimo feito em 26. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, se eu já estou sendo restringido na minha liberdade, ou existe um risco concreto de que eu venha a ser, em português, eu já estou preso, ou já existe um risco concreto de que eu venha a ser preso ilegalmente, eu já posso utilizar o habeas corpus para a proteção da minha liberdade motora. Então, essa estrutura é uma estrutura que nos acompanha com aquele breve intervalo aí de 1891 a 1926. O caso diz o seguinte: o HC já existia antes de 1932, mas apenas não era um código 100% brasileiro. Exatamente. Ou seja, na legislação portuguesa, ele já estava previsto. Esse decreto que eu te citei em 1821 é um exemplo disso. Mas a primeira norma genuinamente brasileira, completamente brasileira, depois, obviamente, do Brasil como um país independente, é o Código de 1832. Tá certo? O que nós faremos na quinta-feira? A gente vai falar ainda um pouquinho dessa aplicação aqui atual do habeas corpus. Vamos ver como é que o habeas corpus se conecta com os recursos e vamos falar de mandado de segurança e revisão criminal e terminamos aí a matéria na quinta-feira. Tá bom? Então, quinta-feira, queridos, espero vocês. A gente vai concluir toda a matéria do semestre na quinta-feira. Terça-feira que vem a gente faz uma revisão e aí vocês já ficam aí depois livres para